Já tem vários anos que eu falo de Stranger Things aqui no canal e eu sempre deixei várias opiniões minhas sobre a série e na grande maioria das vezes vocês acabam concordando com as coisas que eu falo, só que tem algumas opiniões que eu tenho sobre a série que acabam gerando algumas discussões, principalmente nas lives que eu faço por aqui. E é por isso que no vídeo de hoje eu separei uma lista aqui com 5 opiniões polêmicas que eu tenho sobre a série. Na verdade eu acho que tá mais pra opiniões impopulares, porque são opiniões que nem todo mundo concorda, mas tem algumas opiniões aqui desse vídeo que são sim meio polêmicas, inclusive tem até algumas pessoas aí no fandom de Stranger Things que não gostam de mim por causa de algumas opiniões que eu vou falar nesse vídeo. Pra você que caiu aqui por acaso e ainda não me conhece, eu sou o Rogério e esse aqui é o Inside, um canal focado somente em Stranger Things. Por aqui já tem muito conteúdo pra você maratonar, tá rolando uma mega cobertura sobre a última temporada, então não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho aí pra não perder nada. Se você quiser, você também pode me apoiar se tornando um membro aqui do canal, igual toda essa galera que tá aparecendo aqui na tela. A assinatura custa só R$5 por mês, você me ajuda demais, libera vários benefícios. Pra saber mais é só clicar no botão Seja Membro ou no primeiro link aí embaixo na descrição. E eu já vou começar nossa lista aqui desse vídeo falando de uma parada que eu sempre falo aqui no canal, então quem me acompanha já deve saber do que eu vou falar agora, que é sobre as HQs e os livros da série. E eu acho que essas HQs e livros não são canônicos. Explicando de um jeito bem rápido, sempre que tem alguma franquia, alguma saga, alguma história principal, tudo que tá naquela série original é canônico. E aí muitas vezes essa história principal acaba gerando algum spin-off, alguma série derivada, ou até indo pra algum outro tipo de material, como algum livro, alguma HQ, como é o caso de Stranger Things, que tem a série principal, que é canônica, e também tem algumas outras histórias em outros tipos de mídia, como é o caso das HQs e dos livros. Mas o que acontece é que nenhuma dessas HQs ou livros da série são escritas pelos irmãos Duffer. E o que acontece é que eles só liberam os direitos para esses escritores, para esses quadrinistas, e eles escrevem ali usando o universo criado pelos irmãos Duffer somente como base para criar uma nova história. Só que sempre existiu essa discussão se essas histórias seriam ou não canônicas, se elas fazem alguma diferença na série principal, se em algum momento elas vão ser ou não adaptadas, se os personagens que estão nessas HQs e nesses livros são ou não canônicos. E desde o início eu sempre tive a mesma opinião, eu nunca achei que essas histórias fossem canônicas. Só que pra mim, gente, depois da 4ª temporada, essa discussão sobre serem ou não canônicas os livros e HQs, essa discussão devia ter simplesmente acabado, porque a 4ª temporada, pelo menos pra mim, provou de uma vez por todas que essas histórias não são canônicas. Eu podia passar o maior tempão aqui falando só sobre isso, fazer um vídeo só sobre esse assunto, mas eu vou resumir em duas coisas que eu acho que são as principais, assim, da 4ª temporada. A primeira coisa é que, pra quem não sabe, os irmãos Duffer tinham dado os direitos, né, eles tinham permitido com que esses quadrinistas, escritores, criassem novas histórias usando como base o universo que eles criaram pra série, mas eles tinham dado uma única regra pra esses escritores, que era a de não mencionar em nenhum momento o número 1 nessas HQs e nos livros. Pra mim isso já provava que os irmãos Duffer tinham liberado o universo que eles criaram pra que criassem novas histórias com base nele, desde que não invadisse o que é canônico na série. Mas como se isso já não bastasse, também tem essa segunda coisa que a 4ª temporada trouxe, que foi em relação aos outros experimentos da série, porque a 4ª temporada explicou pra gente que todo aquele projeto do laboratório visava replicar os poderes do Henry. E a gente sabe que os poderes do Henry são de telecinese e ele também consegue projetar visões na mente da pessoa, né? Então a Eleven e todos aqueles cobaias do laboratório, eles têm poderes ali que meio que copiam os poderes do Henry, que foram usados como base para todo esse projeto ali do laboratório. E a Kali, que foi mostrada na 2ª temporada, também tem poderes ali que são iguais ao do Henry. No caso, a série ainda precisa explicar isso melhor, né? Porque que só a Kali que tem esse poder, mas ela também tem esse poder igual ao do Henry de criar visões ali, de projetar visões na mente da pessoa. O que acontece é que com esses quadrinistas ficando livres ali pra escrever o que eles quisessem, desde que não invadissem o que é canônico na série, eles acabaram criando outros cobaias que tem um monte de poder ali que, assim, gente, sendo sincero, o negócio fugiu totalmente do que é mostrado na série. Tanto que nas HQs tem cobaia ali que tem poder de fogo, tem cobaia com poder de prever o futuro, tem até cobaia que tem poder de persuasão, ele consegue convencer as pessoas a fazer o que ele quiser, então o negócio virou praticamente um Mutantes da Record, mano. Mas assim, gente, brincadeiras à parte, eu também não vou ficar tirando onda aqui com as HQs, porque essa não é uma questão de serem ou não oficiais, porque todas elas são sim produtos oficiais, são licenciados pela Netflix, tem a autorização dos irmãos Duffer, e também não é uma questão de serem histórias boas ou ruins. A grande questão é que a série ignora completamente os acontecimentos, os diálogos e os personagens dessas histórias que são criadas para esses outros materiais, no caso livros e HQs. Então, pra concluir, gente, continuo achando que as HQs e os
livros da série não são canônicos. Pra mim, a quarta temporada só provou mais uma vez esse ponto. Pra mim, ela só confirmou que não são canônicos mesmo. E eu tô sim disposto a mudar de ideia, desde que a quinta temporada traga alguma coisa com base nessas histórias aí que são dessas outras mídias, no caso HQs e livros. Não acho que isso aí vai acontecer, mas até lá eu continuo achando que os livros e HQs de Stranger Things não são canônicos. Seguindo com a nossa lista, agora eu vou falar de uma parada que eu já comentei aqui em algumas lives e muita gente discorda disso que eu falo, que é sobre o Steve, gente. E assim, pra mim o Steve, desde a segunda temporada, não tem um bom desenvolvimento. E assim, gente, todos amamos o Steve? Todos amamos o Steve. Acho que disso não dá pra discordar, né? O personagem é muito carismático, a dupla dele com o Dustin funciona muito bem, vem funcionando muito bem desde a segunda temporada. E eu acho que agora na última isso não vai ser diferente, vai funcionar muito bem de novo. Só que pra mim, gente, o personagem do Steve só é tão amado assim pelo público por conta da atuação carismática do Joey Keery. Porque falar que o personagem tem um bom desenvolvimento, cara, desde a segunda temporada não tem mais não. Porque assim, vamos falar do Steve desde lá do começo, né? Na primeira temporada, ele era aquele clichêzão, assim, de bully dos Estados Unidos, né? O cara que tem um carrão, que mora numa casa enorme, é o riquinho ali, popular, que namora a garota mais popular da escola. E aos poucos, a série vai quebrando esse estereótipo, né? Então, principalmente na segunda temporada, a gente vê ali um personagem totalmente diferente. Inclusive, uma curiosidade pra quem não sabia, é que o Steve era pra ter morrido na primeira temporada. Só que aí os irmãos Duffer se apegaram tanto ao personagem que eles decidiram manter ele na série pelas outras temporadas. Inclusive, adivinha por que os irmãos Duffer gostaram tanto assim do Steve? Exatamente isso que vocês pensaram, foi justamente por conta da atuação carismática do Joey Keery. Eles contam isso no livro World's Turned Upside Down, que é um compêndio oficial da série, onde tem várias informações ali dos próprios irmãos Duffer, e nesse livro eles falam sobre isso. Eles iam matar o personagem na primeira temporada, naquela cena onde ele entra lá na casa dos Byers, junto com a Nancy e com o Jonathan e tal, era pro Steve ter morrido nessa cena, mas eles gostaram tanto da atuação carismática do Joey Keery, que eles decidiram levar o personagem adiante na continuação da série. Na segunda temporada, eu acho que eles fizeram um trabalho brilhante ali com o Steve, a dupla dele com o Dustin, como eu falei, né, funciona muito bem até hoje, mostraram um lado diferente do personagem, desenvolveram um pouco melhor o lance dele com a Nancy, finalizaram esse arco também, né, então ali praticamente já ficou claro que o Steve e a Nancy não iam mais funcionar juntos, só que é aí que a gente chega na parte onde eu vivo falando isso em live aqui no canal e tem muita gente que discorda de mim, mas pra mim, gente, na terceira e na quarta temporada, o Steve se resume basicamente em um cara que era babaca e não é mais, e ele é hétero e quer pegar mulher. E é isso. E é sério, gente, pode reparar que desde a segunda temporada a gente não descobre mais coisa nova sobre o Steve. A série não trouxe mais coisa nova sobre o personagem, tipo ambições, objetivos, sonhos. Tudo que a gente vê sobre o Steve desde a terceira temporada é que ele é hétero e quer sair com alguma garota, e é só isso. Eu não tô falando que o personagem é ruim, eu não tô falando que eu detesto o Steve, e é óbvio que o personagem tá sim inserido em grandes plots, então ele nunca fica de lado, não falta tempo de tela pro Steve, ele tá envolvido em atos heróicos ali, em grandes cenas de ação e tudo mais. Só que quando a gente pega pra falar somente sobre ele, sobre o que envolve ele e o futuro do personagem, não tem grandes coisas em aberto, sabe? E aí na quarta temporada, quando eu achava que eles iam trazer coisas novas pra ele, deixar coisas em aberto sobre o futuro dele pra última temporada, eles simplesmente trouxeram de volta um plot que pra mim já tava resolvido, que era o lance dele ser apaixonado pela Nancy. Eles simplesmente trouxeram esse plot de volta, mostraram que ele ainda é apaixonado por ela, e a única coisa que deixaram ali pro futuro dele, a única coisa sobre os sonhos e ambições dele pro futuro é que ele sonha em ter uma grande família, em ter um motorhome pra sair viajando sem rumo, e isso aí envolveria a Nancy porque ele ainda é apaixonado por ela. Então assim, gente, eu não acho que eu tô exagerando quando eu falo que o personagem do Steve se resume somente em um cara hétero que quer pegar mulher, porque a única coisa, entre muitas aspas, nova que eles trazem sobre o Steve na quarta temporada é esse lance dele querer um futuro junto com a Nancy, mas o fato dele ser apaixonado por ela, gente, isso não é coisa nova. A gente já sabe isso desde o começo da série. Então, quando falam que o Steve é um dos melhores personagens da série, eu não quero converter a opinião de ninguém, eu não quero mudar a opinião de ninguém sobre isso, mas eu discordo disso, porque eu acho que o Steve é um dos personagens mais queridos da série, um dos mais carismáticos, sem dúvida nenhuma, só que ele tá longe de ser um dos melhores em relação a desenvolvimento. Tomara que a quinta temporada me faça mudar de ideia e traga muita coisa nova sobre ele, e deixe um futuro brilhante ali pro personagem, principalmente na parte do epílogo, né, que vai passar depois da batalha final. Eu espero que isso não envolva a Nancy, sinceramente. Pra mim, esse aí já era um plot encerrado lá na segunda temporada. Não precisava ter trazido de
de volta. Mas até agora, até a quarta temporada, pra mim o desenvolvimento do Steve parou lá na segunda e se repetiu pela terceira e pela quarta, se resumindo em um cara que quer pegar mulher, basicamente. Seguindo então com a nossa lista, bora pro terceiro tópico aqui desse vídeo, e esse aqui eu tenho certeza que muita gente vai discordar de mim, e repito mais uma vez, tá gente, não quero converter a opinião de vocês não, se vocês discordam, sigam discordando, mas assim, gente, eu não gosto muito da atuação do Finn Wolfhard. What? Mas calma lá, tá? Antes de cortar essa parte aqui do vídeo e jogar no Twitter pra falar um monte, calma lá também, porque eu tenho certeza que pode ter gente distorcendo o que eu tô falando e achando que eu detesto o Finn Wolfhard, ou que eu acho ele um péssimo ator, e não, gente, não acho que chega num extremo assim. Pra mim, gente, é só um lance onde... sei lá, eu acho que a atuação do Finn Wolfhard não me convence, sabe? E assim, até a segunda temporada eu gostava bastante da atuação dele. Pra mim, esse foi um problema que começou na terceira temporada. E aí eu até fico nessa dúvida, eu vou querer saber a opinião de vocês sobre isso também. Eu fico na dúvida se esse não seria também um problema do roteiro. Porque eu já falei várias vezes aqui no canal, tem até um vídeo sobre isso, vou deixar aí em cima no card, que eu acho que a terceira temporada foi uma temporada meio sem sentido. Pra mim é a temporada mais infantil de todas, mais imatura. E pela terceira temporada ter um roteiro, na minha opinião, né, um pouco mais fraco do que as outras temporadas, talvez isso aí não tenha ajudado tanto assim, não tenha exigido tanto da atuação do Finn. Então, apesar de eu não gostar tanto assim da atuação dele na terceira e na quarta temporada, eu tenho minhas dúvidas se isso aí não seria também um problema do roteiro, tá? Tem uma cena fantástica na quarta temporada que eu gosto demais, é uma cena muito madura, inclusive, que é aquela discussão que a Eleven tem com ele, né, onde ela fala que não pertence a nenhum lugar, ela sente falta dele falar que ama ela. Aquela cena é muito madura e exigiu bastante da atuação do Finn, e ali eu achei que ele se deu super bem. Só que tem outras cenas, gente, onde, sei lá, cara, parece que a atuação dele não se encaixa no contexto do que tá acontecendo. E aí tem até algumas cenas de ação também, onde colocam ele, que, sei lá, cara, a atuação dele não me convence. Eu acho que essa é a melhor forma que eu tenho pra definir o que eu acho da atuação do Finn. Não acho ele um ator horrível, acho que ele tem sim muito potencial, e pra mim existe essa questão do roteiro. Talvez o roteiro poderia explorar um pouco melhor e exigir um pouco mais da atuação dele, como fizeram no monólogo e também nessa cena da discussão, mas eu acho que essa é a melhor definição, assim, que eu teria sobre o que eu acho da atuação do Finn. Na grande maioria das cenas, a atuação dele só não me convence. Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, gente. Será que isso aí pode ser culpa do roteiro? Ou vocês só discordam de tudo que eu falei aqui? Pra vocês, a atuação dele é excelente em todas as cenas? Enfim, comentem aí que eu quero muito saber a opinião de vocês também. Agora, no nosso quarto tópico aqui desse vídeo, eu vou falar de uma parada que provavelmente vai ser corrigida agora na última temporada, que é sobre as cenas da Eleven. E pra mim, gente, eu acho as cenas da Eleven um pouco repetitivas na série. Porque assim, vamos falar desde a primeira temporada. Todas as cenas que envolvem a Eleven, principalmente cenas de ação, com ela usando os poderes e tudo mais, vocês já repararam que é sempre a mesma coisa? A Eleven chega, coloca a mão pra frente, e aí se tem algum objeto, ou se tem algum monstro, alguma criatura, ela sempre joga isso de um lado pro outro usando os poderes, e isso acabava deixando as cenas de batalha envolvendo a Eleven muito repetitivas. Tanto que na quarta temporada, cara, na batalha final dela com o Vecna, eu esperava muito mais. Quando ela encontra o Vecna lá no ginásio pra defender a Max, cara, a hora que ela faz o Vecna começar a levitar, eu falei, meu Deus do céu, mano, agora ferrou. Agora a gente vai ver o ápice da série. Meu Deus, vai ser uma batalha incrível. E sei lá, cara, pra mim foi tão broxante aquela batalha. E assim, eu entendo que não tinha como a série simplesmente criar novos poderes pra Eleven do nada. Então eu entendo a limitação que a série tinha. Não dava pra eles fazerem do nada ela sair soltando fogo, sair soltando um raio laser pelo olho. Não dava pra fazer uma coisa mirabolante, porque a série já tinha estabelecido quais eram os poderes da Eleven. Então eu consigo entender isso. Só que aí parece que agora a última temporada vai corrigir um pouco disso, né? Porque a gente viu no teaser que saiu agora recentemente que a Eleven tá aprimorando os poderes dela. Então ela tá praticamente voando em uma das cenas que aparece ali, ela aparece saltando por cima de um ônibus e ela tá praticamente voando ali, então ela consegue dar um salto muito grande. Então isso já indica pra gente que agora na última temporada eles devem diferenciar um pouquinho as cenas de batalha envolvendo a Eleven. Só que até agora, né, até o que a gente tinha visto na quarta temporada, eu acho que as cenas de batalha envolvendo a Eleven estavam sim bem repetitivas. Tomara que eles realmente mudem isso aí agora na última temporada, como parece que eles realmente vão mudar com base no que a gente viu aí nesse teaser, né?
Antes da gente ir pro tópico final aqui do vídeo, gente, eu separei uma outra paradinha aqui, que eu vou dar uma resumida aqui, então eu vou ser bem breve, até por isso que eu não contei como 6 coisas nesse vídeo, porque essa aqui vai ser bem rapidinha, mas eu quero saber a opinião de vocês se vocês querem um vídeo sobre esse assunto, que seria em relação aos spin-offs de Stranger Things. E assim, gente, eu acho que Stranger Things não tem força suficiente pra emplacar um grande spin-off de sucesso. A gente já sabe que eles vão expandir o universo da série com novos spin-offs, né? Os irmãos Duffer já confirmaram isso algumas vezes. E assim, eu não acho que esses spin-offs vão flopar, que eles vão ser um fracasso, mas ao mesmo tempo, eu acho que Stranger Things não tem força suficiente, como, sei lá, Game of Thrones teve pra emplacar House of the Dragon, ou como Senhor dos Anéis teve pra emplacar Anéis do Poder, por exemplo. Por mais que a série original seja um grande fenômeno no mundo inteiro, eu acho que tem muita gente que ainda assiste Stranger Things por conta da nostalgia, por conta do apego que eles têm a esse elenco que a gente conhece desde a primeira temporada. E eu posso parecer maluco falando isso, gente, apesar de ser muito fã da série, eu tenho a impressão de que muita gente só assiste Stranger Things ainda e só tá hypado pra quinta temporada pelo fato dela ser a última, sabe? Eu vejo pela internet, gente, eu trabalho com isso, então eu vejo o tempo todo as pessoas comentando sobre a série, e eu vejo o tempo todo pessoas falando, tipo, nossa, finalmente isso vai acabar, meu Deus, eu tô de saco cheio dessa série, eu tô hypado pra última temporada, mas ao mesmo tempo eu tô de saco cheio, eu não aguento mais, como assim 10 anos pra terminar uma série? Então eu vejo muito relato onde parece que a pessoa só quer assistir essa temporada agora porque ela já é o final, vai encerrar a história, e que muito provavelmente, depois que essa pessoa terminar de assistir a série agora na quinta temporada, ela não vai querer saber de spin-off, querer saber de expansão do universo, ela só quer terminar essa história que ela já tá acompanhando há 10 anos, e depois ela não vai nem querer saber de Stranger Things mais. Talvez vocês discordem do que eu tô falando, gente, porque assim, a gente precisa entender que todo mundo que tá aqui agora assistindo esse vídeo, a grande maioria faz parte de uma bolha do fandom. Então a gente ama muito a série, a gente ama falar sobre esse universo. Muito provavelmente a gente vai assistir esses spin-offs, vai continuar comentando sobre eles. Só que falando sobre o público geral, sobre aquele fã mais casual, assim, que assiste Stranger Things como qualquer outra série, eu acho que esse público geral dificilmente vai se empolgar tanto assim pra esses spin-offs. Enfim, gente, eu dei uma resumida aqui, eu nem contei esse tópico como uma das 5 coisas aqui que eu tinha pra mencionar nesse vídeo, porque eu quero saber de vocês se vocês querem que eu faça um vídeo só sobre isso, comigo defendendo essa minha opinião, com vários argumentos que eu tenho, pra explicar o porquê que eu acho que os spin-offs de Stranger Things não vão fazer tanto sucesso assim. Comenta aí que eu quero saber se vocês querem um vídeo sobre isso aí. E agora, pra finalizar, eu separei um tópico aqui que eu já comentei nas lives que eu faço todo domingo aqui no canal, então a galera que acompanha as lives já até sabe o que eu vou falar também. Só que esse tópico de agora, sempre que eu comento sobre ele em live, acaba dividindo muito a opinião do chat, então tem muita gente que concorda comigo e tem muita gente que acha que eu tô maluco, discorda completamente, que é sobre a famosa cena da Max fugindo do Vecna. E assim, gente, eu acho que essa cena não é tudo isso que as pessoas falam, não. Mas calma lá de novo, tá? Antes de cortar isso aqui, me cancelar no Twitter também, calma lá. Não tô falando que a cena é uma bosta, não tô falando que é uma porcaria, que a cena é horrível. Não, a cena em si é incrível. No caso aqui, gente, eu tô falando sobre quando algumas pessoas comentam que a Sadie Sink merecia um M por conta dessa cena. Aí eu já acho que é um pouquinho de exagero. Porque assim, gente, falando sobre a cena como um todo, a cena é incrível, impecável. Em questão de efeitos práticos, CGI, direção, trilha sonora, enfim, tudo que envolve a cena é muito incrível. A cena realmente é muito boa, eu acho que facilmente tá ali no top 10 de melhores cenas de toda a série. Agora, gente, falando sobre atuação, quando falam que a Sadie Sink merecia um M por conta dessa cena, sei lá, gente, aí eu já discordo, viu? Porque assim, gente, vamos falar do que ela tá atuando nessa cena. Cara, basicamente ela tá correndo desesperada. Ela tá correndo com uma cara de medo. E isso, gente, é uma coisa que qualquer atriz faria no lugar dela. Tô falando que ela tá atuando mal? Não. Mas agora, merecia um M por conta dessa atuação? Eu acho que não. Porque pra mim, gente, a Sadie Sink deu um show de atuação na quarta temporada. Pra mim, ela merecia um M. Só que não por essa cena, e sim por outras, onde ela entrega um tipo de atuação que aí sim não é qualquer atriz que consegue fazer. Eu posso citar 2 exemplos aqui. O primeiro seria ainda no primeiro episódio da quarta temporada, onde ela tá lá conversando com a conselheira dela na escola. E assim, gente, a Max, ela tava passando ali por um período de trauma, né? Ela tava passando por um período de luto. Ela tava caindo numa depressão profunda ali por conta da morte do Billy. E uma coisa que muita gente confunde, gente, é que depressão não é a mesma coisa que tristeza. E aí, por muitas vezes, um ator ou uma atriz que vai interpretar um personagem que tá passando por um período depressivo, muitas vezes esses atores acabam exagerando um pouco e partindo pras expressões de tristeza. Sendo que, na verdade,
verdade, quem já passou por esse processo sabe, ou quem conhece uma pessoa depressiva sabe disso também, que uma pessoa depressiva, ela fica com um olhar totalmente vazio. E esse tipo de olhar vazio que uma pessoa com depressão tem, não é qualquer ator, não é qualquer atriz que consegue fazer. E na quarta temporada, pra mim, a Sadie Sink fez isso com brilhantismo, ela fez isso de um jeito fantástico. Principalmente nessa cena do primeiro episódio, não é qualquer atriz que consegue fazer isso. E pra mim, a cena onde realmente a Sadie Sink merecia ter ganhado um Emmy foi no monólogo dela no último episódio. Cara, aquilo ali não é qualquer atriz que consegue entregar, gente. Ela fica por muito tempo fazendo um monólogo ali sem nenhum corte, então a câmera vai se aproximando dela e ali ela entrega demais na atuação. É um momento ali onde ela tá se abrindo sobre os sentimentos dela, sobre os traumas dela em relação à morte do Billy, e entregar esse tipo de atuação que ela entrega nessa cena, com um diálogo tão longo, com esse olhar vazio de uma pessoa que tá em depressão, sem apelar pra nenhuma expressão assim de tristeza, alguma coisa exagerada, com aquelas pausas assim de respiro no meio do diálogo. Cara, esse tipo de atuação não é qualquer atriz que faz, e nisso aí, nessa cena, aí sim eu acho que a Sadie Sink merecia demais um Emmy. Então que fique claro, tá? Pelo amor de Deus, antes que alguém queira distorcer o que eu tô falando aqui e achar que eu tô tacando hate na Sadie, ou falando que ela é uma atriz ruim, pelo amor de Deus, ela merecia muito um Emmy. Só que eu acho que ela merecia um Emmy na quarta temporada por outras cenas, e não pela cena que ficou mais famosa e que as pessoas mais falaram que ela merecia um Emmy, que seria a famosa cena dela fugindo do Vecna. Nessa cena, eu acho que o que ela entregou em atuação ali é uma coisa que qualquer outra atriz faria, e foi simplesmente correr com uma expressão desesperada ali. Pra mim, onde ela realmente merecia um Emmy, seria nessas outras cenas aí que eu mencionei, principalmente nesse monólogo do último episódio da quarta temporada. Mas então é isso, meus amigos, essa foi a lista que eu separei aqui pra esse vídeo com essas opiniões polêmicas, e como eu falei lá no começo, eu acho que essas opiniões nem são tão polêmicas assim, eu acho que tá mais pra opiniões impopulares, já que muita gente não concorda, mas enfim, eu quero muito saber a opinião de vocês sobre tudo que eu falei aqui durante o vídeo, se vocês concordam com alguma coisa, se vocês discordam de tudo que eu falei aqui, não deixem de comentar que eu quero muito saber a opinião de vocês também. Não esquece de deixar o seu like aí pra dar aquela força antes de sair do vídeo, já confere sua inscrição aqui no canal também, já vê se o sininho tá ativado pra você não perder nada. E agora aqui na tela estão aparecendo outros 2 vídeos aqui no canal pra você continuar me acompanhando. Então é isso, eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Um forte abraço pra vocês e até mais.